Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas vocês. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui no dia 17 de maio de 2021, ainda em regime digamos assim, de ensino remoto emergencial, que foi ao longo desse ano inteiro, né? Hoje é o nosso último dia de aula desse ano letivo, amanhã também a aula, né, mas com verificação de aprendizagem. Então, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que estiveram aqui me aguentando ao longo desse ano, que foi um ano bastante difícil para todos nós, né, para vocês, para mim também. Eu tive Covid, né, antes do começo do ano letivo, passei por cirurgia do coração, então eu comecei a aula ainda num período meio que de recuperação de tudo isso, e graças a Deus, e graças a vocês também, eu me mantive firme, talvez não com a qualidade que vocês merecessem, mas eu tenho a plena convicção de conseguir transmitir aqui o conteúdo da matéria. De todo modo, vocês podem contar comigo, vocês podem me encontrar, vocês têm os meus contatos, né, inclusive nas redes sociais, então a gente pode voltar a falar sobre essa matéria mais adiante, tá certo? Então fica aqui registrado, pessoal, meu agradecimento, que vocês são muito top, muito gente boa, e espero que a gente possa se ver aí mais vezes e se ver de verdade, né? Não se ver apenas virtualmente, se Deus quiser, quando todos nós estivermos vacinados, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu selecionei para falar com vocês sobre aspectos que eu considero os mais relevantes da execução fundada em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro, né? Na aula passada, nós já apresentamos para vocês todas as fases desse procedimento executivo, e hoje nós vamos retomar um pouco de onde nós falamos, um pouco daquilo que nós falamos na aula anterior, e vamos avançar um pouco mais, tratando de alguns pontos. Claro que não temos condições de investigar todos esses temas aprofundadamente, exaustivamente, né, porque cada um desses assuntos aqui poderia merecer várias aulas, vários aprofundamentos. Então vocês têm aí à disposição o material que a gente foi enviando para vocês, de doutrina, e também o que eu escrevi no meu livro, inclusive trechos eu vou conversar aqui com vocês na aula de hoje, e assim também julgados, né, que temos comentado aí ao longo das aulas, e inclusive na aula de amanhã, que é a aula de verificação de aprendizagem, né? A gente vai trabalhar bastante com doutrina e jurisprudência para a realização dessa atividade de amanhã, que é a atividade derradeira, se tudo der certo, né, desse ano letivo. Bom, pessoal, vocês se lembram, nós falamos no encontro passado que é possível distinguir, ou melhor, é possível estudar o processo de execução fundado em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro, organizando esse processo também em fases, a semelhança do que a gente faz quando estuda as fases do processo de conhecimento. Assim como uma ação de conhecimento pura, que tem uma fase postulatória, uma fase instrutória e uma fase decisória ou final, né, e antes da instrutória tem ali a fase saneatória, organizadora também, né? Nas ações que não são puras, nós temos em seguida a fase decisória, uma fase de cumprimento, que na verdade é a fase de execução da sentença, que, como nós já vimos, em determinadas situações são verdadeiras demandas autônomas, embora no mesmo procedimento. Mas notem, quando eu ajuizo uma ação que tem início como de conhecimento, ela passa por uma etapa intransponível, que é a da prolação de uma sentença que diga se o direito existe ou não. Então, todos os atos realizados nesse processo, até se chegar nessa conclusão, são norteados por esse propósito, né? Então, a petição inicial, as atividades daquele que está no polo passivo do processo, né? Então, por exemplo, no processo de conhecimento, eu tenho uma petição inicial em que eu peço que o juiz diga se o direito existe, e o réu, em sua contestação, vai impugnar isso tudo, até se chegar no momento da prolação de uma decisão, que é um ato intelectivo do juiz, que declara se há direito ou se não há direito. Esse é o fim normal do processo de conhecimento. Agora, notem, o processo de execução fundado em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro e recebimento de outras prestações de fazer, não fazer ou entregar coisa assim também,
O nosso foco aqui é o recebimento de quantia em dinheiro, né? Mas essa estrutura básica vale para todas as categorias de execução fundada em título extrajudicial. Nós também temos uma fase postulatória, uma fase instrutória e uma fase final, que nós vamos chamar de satisfativa. Por que essa fase final é chamada de satisfativa? Porque no processo de execução fundada em título extrajudicial, se o processo atinge o seu fim normal, isso se dá com a entrega do bem devido ao credor, né? Aí a ideia de desfecho único a que se refere a doutrina. Então, se o processo de execução atinge o seu fim normal, ocorre a entrega do bem devido ao exequente. Por que você diz assim, mas veja, no processo de conhecimento você disse que o pedido pode ser julgado improcedente e isso é um fim normal do processo. Não seria o pedido procedente o fim normal do processo? Não, porque no processo de conhecimento a finalidade é a obtenção de uma sentença de mérito. Claro que o autor tem a sua pretensão própria, assim também o réu, aquilo que ele vai pleitear em juízo, né? Cada um deles vai querer uma sentença de procedência ou de improcedência, mas o fim normal de um processo de conhecimento, do ponto de vista da atividade jurisdicional, é uma sentença de mérito. No processo de execução fundado em título extrajudicial, o fim normal é a entrega do bem devido ao exequente. Então não há espaço no curso do processo de execução fundado em título extrajudicial para se discutir sobre a existência do débito, né? Eu posso discutir sobre a existência dos requisitos da execução, da validade e adequação dos atos executivos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que não tem título executivo, né? Mas eu não disse que não há débito. Essa é a regra geral. Por isso, nós falamos em desfecho único. Há exceções a essa regra? Sim. Então, a exceção mais interessante é a prescrição. A prescrição do débito pode ser conhecida dentro do processo de execução. E se o juiz pronunciar a prescrição, essa decisão dele vai se encartar naquela do artigo 487 do CPC, que fala que é uma sentença de mérito, né? Então é uma situação excepcional. Isso foge à regra. A regra geral não é assim. Então, se eu quiser alegar, por exemplo, um vício redibitório, alegar a invalidade de alguma cláusula contratual em razão da coação, por exemplo, do erro, por exemplo, isso tudo tem que pleitear em uma ação de conhecimento, né? Se essa é a finalidade de um processo de execução fundado em título extrajudicial, se esse é o propósito, é claro que todos os atos vão ser realizados de uma maneira concatenada a fim de que nós obtenhamos esse propósito, né? Então, por isso que a petição inicial na ação de execução, e é o que está aqui na tela para vocês, ela é bastante, aqueles de vocês que estão fazendo estágio, né? E eventualmente estão vendo isso no dia a dia, seja com um advogado, seja com um juiz, etc. Vocês já viram que a petição inicial, na ação de execução fundada em título extrajudicial, é bastante mais enxuta, né? Desculpa usar essa expressão. Mas por que ela é mais clean que uma petição inicial de uma ação de conhecimento? Porque na ação de conhecimento, eu peço que o juiz reconheça a existência do meu direito e declare isso. Na ação de execução, não. O pedido na execução fundada em título extrajudicial, eu até coloquei aqui nesse esqueminha que eu estou deixando aí na tela para vocês, o artigo 798 e o artigo 892. O 798 coloca ali as regras gerais, né, da petição inicial da execução. O 829, melhor dizendo, né, veja ali o que ele diz, né? Vou colocar ele na tela agora aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, o artigo 829 diz, olha, que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contado da citação. Então, se você compara isso com o que acontece numa ação de conhecimento, o executado, vocês sabem, vocês se lembram, ele é citado para vir à audiência, como regra, pelo menos de acordo com o CPC, né? Não sendo o caso de se realizar a audiência, o executado vai ser citado, né, para apresentar a sua resposta, a sua contestação. Então, ele vem a juízo para se defender, para debater sobre a existência do direito afirmado pelo autor, né? Então, é totalmente diferente. Assim também a fase instrutória no processo de conhecimento, ela tem por propósito, normalmente, a produção de provas. E daí a gente fala, inclusive, muitos de nós chamamos a fase instrutória no processo de conhecimento de fase probatória. Mas ela é instrutória porque prepara para a sentença. No processo de execução, nós também temos uma fase instrutória que é composta de atos executivos,
né? Ela é composta de atos executivos. Começa como regra com a penhora, percebam que a gente já está chegando no finalzinho da aula passada, começa como regra com a penhora e depois sucedem uma série de atos executivos com o propósito de entregar o bem devido ao exequente, né? Como é que sucede? O que é que acontece nessa fase inicial, pessoal, do processo de execução? No processo de execução, fundado em título extrajudicial, nós também temos uma fase postulatória, mas a fase postulatória é diferente. Na fase postulatória no processo de execução, claro, realizam-se atos postulatórios. Aqui também a gente vai se recordar, pelo menos, da possibilidade de o executado apresentar os seus embargos, né? Então, petição inicial do exequente, juízo de admissibilidade realizado pelo juiz, se positivo, citação do executado, e o executado daí, então, ele tem o prazo para pagar em 3 dias. Se ele pagar dentro desse prazo de 3 dias, né, sucederá, né, a redução do valor dos honorários, mas ele pode também, o executado, realizar o pagamento, como eu disse aqui, em 3 dias, com redução do montante de honorários, ou ele pode realizar o pagamento parcelado nos termos a que se refere o artigo 916 do CPC, né? Eventualmente, ele pode pagar uma parte do débito ou não pagar nada, mas daí ele vai apresentar os seus embargos em 15 dias, tá bom? Os embargos, pessoal, eles não têm efeito suspensivo como regra. Aqui é uma coisa interessante, porque o Código de Processo Civil de 1973, em sua versão original, estabelecia que o executado era citado para pagar ou nomear bens à penhora. Ele não poderia embargar a execução senão depois de ter um bem dele penhorado. Daí, feita a penhora, só então ele poderia embargar a execução. E os embargos sempre tinham um efeito suspensivo. No sistema hoje em vigor, que na verdade é o sistema que já estava em vigor quando o Código de Processo Civil de 73, no final da vigência do Código de 73, o executado é citado para pagar. Se ele não pagar, será realizada a penhora, mas a penhora não é requisito para ele apresentar os embargos à execução, tá bom? Então ele vai ter que apresentar os embargos à execução em 15 dias contados da citação, né? Nos termos ali do artigo 915, e esses embargos, pessoal, ao menos como regra, esses embargos não têm efeito suspensivo, né? Então vai acontecer algo aí diferente do que sucedia no contexto do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil de 73, no início da sua vigência. Então isso revela, pessoal, que a realização, ou melhor, a apresentação dos embargos pelo executado não vai impedir a prática de atos executivos. A apresentação de embargos pelo executado não vai impedir a realização de atos executivos, né? Então eu posso, a não ser que aos embargos sejam atribuídos efeito suspensivo. Então vejam, eu posso ajuizar a ação de execução, eu posso realizar a penhora, né? E só depois, ou até antes, eventualmente, da penhora, o executado apresenta os seus embargos. Percebam que esses embargos independem da penhora, né? E em caso de indeferimento liminar, rejeição ou recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, a gente passa para os atos executivos, que são os previstos no nosso sistema processual. Notem, uma coisa importante, pessoal, a penhora, lembrem-se do que eu falei na aula de ontem, não, da aula passada. A penhora, como regra, é o primeiro ato executivo. A penhora é o ato que identifica o bem que sofrerá os próximos atos executivos. Então, se eu estou movendo uma execução para a entrega de coisa, eu tenho que buscar a coisa, apreender a coisa, né? Percebam, esses atos executivos são realizados na execução para a entrega de coisa. O ato de satisfação vai ser a entrega do bem devido ao exequente. Agora, quando eu estou diante de uma execução para o recebimento de dinheiro, o que é o ideal? A localização de dinheiro no patrimônio do executado. E daí eu penhoro esse dinheiro. Quando penhoro, pessoal, seria semelhante, analogicamente, à busca e à apreensão na execução para a entrega de coisa. Só que a penhora é o primeiro ato executivo
que eu realizo, né, para a satisfação da execução para o recebimento de dinheiro. Eu posso penhorar dinheiro, e se eu penhorar dinheiro, o próximo ato executivo já vai ser o ato de entrega do dinheiro ao credor. Nesse caso, a doutrina chama isso de expropriação simples. Né? Expropriação simples. O que é expropriação simples? Se dá com a identificação do bem devido no patrimônio do executado e a entrega desse bem ao exequente. No caso da execução para o recebimento de dinheiro, se dá com a penhora de dinheiro e a entrega do dinheiro ao exequente. Né? Agora, se eu não encontrar dinheiro, eu tenho que penhorar outros bens. Né? Se eu penhoro outros bens, pessoal, eu tenho que, se a execução é para o recebimento de dinheiro, eu tenho que transformar esse bem em dinheiro. Agora, a lei faculta ao exequente, se ele assim o desejar, que ele realize a adjudicação. O que é a adjudicação aqui referida? Pessoal, atenção. Por adjudicação, entende-se, né, a entrega do bem penhorado em pagamento ao exequente, por manifestação de vontade do próprio exequente. Há outras hipóteses, né? Então, o credor hipotecário pode realizar a adjudicação. Tem algumas hipóteses que a lei prevê a remissão da penhora, né, para algum familiar do exequente, por exemplo, né? Perdão, do executado, por exemplo. Mas a adjudicação, se a gente compara com aquilo que sucede no âmbito do direito material, ela se parece com a dação em pagamento, né? Então, se, por exemplo, a Vitória move uma execução contra a Kátia, né, que estão aqui referidas, né? Aqui, estou vendo a imagenzinha delas aqui hoje, né? Então, se eu penhoro um bem da Kátia, a Vitória, ela pode optar, se ela quiser, por receber esse bem em pagamento. Ela é credora de R$1 milhão, por exemplo, né? Ela é credora de R$1 milhão. Ela tem direito de receber isso em dinheiro. Mas, eventualmente, pode ter sido penhorado um imóvel rural, exemplo, né, de propriedade da executada Kátia, e a Vitória se interessa por esse bem e ela recebe esse bem em pagamento. Não parece isso com a dação em pagamento? Se a gente tivesse no âmbito negocial, se o devedor entrega uma coisa em pagamento diferente da convencionada, nós chamamos isso de dação. Mas, embora se pareça com a dação, isso aqui não é dação, pessoal. Por quê? Porque a dação exige a manifestação de vontade daquele que dá em pagamento. E aqui não é necessário isso. Nós estamos falando de execução por subrogação ou execução direta, em que a manifestação do executado é irrelevante ou pelo menos está em segundo plano. Não realizada a adjudicação, o Código de Processo Civil autoriza que nós realizemos a alienação do bem. Deixa eu colocar aqui, nesse momento, para vocês, pessoal, o Código de Processo Civil, só para a gente ler e gravar aqui o dispositivo. Vejam ali o artigo 825. A expropriação, um paralelo aqui, o artigo 825, pessoal, ele está falando do ato de expropriação ainda como um ato, digamos assim, de instrução, de preparação para a satisfação do credor, vamos chamar assim. A adjudicação aqui está no começo dos atos expropriatórios. Só que a adjudicação, por isso que a lei autoriza que ela seja realizada, se assim o desejar o exequente, a adjudicação é muito vantajosa para o sistema jurisdicional. Por quê? Porque se o exequente aceita o bem em pagamento, né, com isso a gente já elimina os atos executivos supervenientes. Então, o exequente não é obrigado a aceitar a adjudicação, certo? Mas a lei coloca a adjudicação como primeira alternativa para ele, exequente. Deixa eu colocar mais um artigo aqui para vocês verem. Vejam aqui que o artigo 904, ele trata do mesmo tema, certo? Só que aqui ele já está na fase final ou fase satisfativa. Vejam, satisfação do crédito, artigo 904, fase final satisfativa. E diz, a satisfação do crédito exequendo dar-se-á, ordinariamente pela entrega do dinheiro. Olha bem que interessante, aqui na fase satisfativa, quando o Código disciplina a fase satisfativa, ele se refere à adjudicação como segunda alternativa.
Por quê? Segunda alternativa, não, né? Em segundo lugar, por quê? Porque a tutela específica do direito daquele que, daquele que tem direito a receber dinheiro se dá a tutela específica com a entrega do dinheiro. Então, por isso que ela está em segundo lugar ali no artigo 904. Mas, né, a lei faculta ao exequente, se ele assim o desejar, certo? Que ele daí então realize a adjudicação. Então, se ele realizar a adjudicação, ótimo, ele recebe aquele bem em pagamento, né? Agora, é possível, pessoal, se não realizada a adjudicação, para que a gente obtenha dinheiro a partir dos bens penhorados, né? A gente vai ter que promover a alienação desse bem. Deixa eu agora colocar aqui o próximo tópico que eu não finalizei desse esqueminha que eu deixei aqui na tela anteriormente, né? Então, vejam, a alienação no regime do Código de Processo Civil, ela pode se dar de duas maneiras. Pode haver alienação por iniciativa particular. Então, o próprio exequente, por exemplo, ele pode realizar a alienação do bem, né? Ele indica isso ao juiz, o juiz vai estabelecer os parâmetros e ele promove daí, então, a alienação que vai ser submetida para homologação em juízo. Ou a mais frequente, a mais comum, que é a alienação em leilão. Então, o que acaba acontecendo na regra, pessoal, é que, como regra, nós vamos promover essa alienação em leilão. Mas o código, ele estimula, embora isso acabou, não digo que não pegou, mas aconteça com menos frequência, talvez, do que o legislador desejasse, o código estimula a adjudicação e alienação por iniciativa particular. A lei ainda prevê uma hipótese, pessoal, de medida executiva bem peculiar, que não se encaixa perfeitamente em nenhuma delas, que é a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou estabelecimento em outros bens. A lei estabelece que essa figura vai suceder, né, independentemente da ordem aqui referida. Então, de acordo com o artigo 867 do Código de Processo Civil, ela pode se dar fora dessa ordem, vamos dizer assim, aqui antes nos referimos, tá certo? Agora vejam, o primeiro ato executivo, deixa eu já localizar aqui para colocar na tela para vocês também, para visualizar bem, para a gente gravar a matéria, digamos assim, na nossa memória, vejam, como é que a execução vai se desenvolver, né? Então, se dá o ajuizamento da execução, juízo de admissibilidade pelo juiz, citação do executado com apresentação de embargos ou não, né? E o executado pode pagar em 3 dias ou de maneira parcelada. Não realizando esse pagamento, sucederá penhora, a avaliação do bem penhorado e o depósito, né? E os atos executivos, alienação, a adjudicação, a alienação, se houver alienação, entrega do dinheiro ao exequente e, subsequentemente, a satisfação da execução daí, então. Né? Agora, a gente pode destrinchar um pouquinho mais essa etapa inicial do processo executivo, e é o que eu vou fazer aqui com vocês. Acompanhem comigo, por favor. Vocês podem ir acompanhando no Código de Processo Civil também, se desejarem. Aqueles de vocês que têm o código, pessoal, o livro, se vocês usarem o celular aqui nesse QR Code que está aqui na página, vocês vão ter acesso a esse material aqui, de uma maneira animada, entre aspas, em cores, em forma de transição, como se fosse uma espécie de data show, tá? Então é só você pegar o celular e colocar aqui em cima do QR Code que você vai ter acesso a isso, né? Então notem, aquilo que estava ali no outro slide, agora aqui de uma maneira um pouco mais destrinchada, e para finalizar aquilo que nós falamos, inclusive, na aula anterior, né? O exequente ajuiza a ação de execução. Percebam aqui as atividades que vão ser realizadas pelo juiz, que pode indeferir a petição inicial, hipótese em que caberá a apelação. Ele pode admitir a inicial e determinar a citação. Vocês se lembram, na aula passada, nós falamos da possibilidade de o exequente requerer, realizar, melhor dizendo, a averbação da admissão da execução, com base nos artigos 828 e também 799, inciso 9º. Né? Admitida a execução, dá-se a citação. Como regra, pessoal, a citação pelo correio. Isso é uma coisa interessante, porque o código revogado, ele não falava em citação pelo correio na execução, né? O código de 2015 admite essa hipótese textualmente, né? E a citação por oficial de justiça.
aqui uma coisa interessante, notem, a gente falou com vocês da hipótese de oficial de justiça não localizar o executado, né? E localizar bens ou não localizar bens. Se o oficial de justiça não localizar bens, ele vai devolver o mandado ao juízo frustrado, né? Ele diz, olha, eu tentei localizar o executado, não localizei, e não localizei bens. Agora, se ele não localiza o executado, mas localiza bens, ele deve realizar o arresto. Esse arresto, lembrem-se, não é o arresto cautelar, esse arresto aqui é o arresto executivo, que se dá independentemente de decisão expressa do juiz a esse respeito. Mesmo assim, pessoal, o executado vai ser procurado pelo oficial de justiça para a citação. O oficial de justiça pode não localizar o executado, mas, por exemplo, tem um familiar ali no lugar em que o executado deveria ser citado. Então, ele pode se dar a citação, pode realizar a citação com hora certa, cujo procedimento é igual ou muito parecido com aquele que vocês estudaram para processo de conhecimento. E não localizado o executado de maneira alguma, aí admite-se a citação por edital. Seja o executado citado pessoalmente após o arresto, seja ele citado por hora certa ou por edital, né, porque não localizado, e não havendo o pagamento, converte-se o arresto em penhora. Notem, essa conversão retroage à data do arresto. Isso é importante para fins de definição da preferência daquele que fez a penhora em primeiro lugar, né? Vocês vão se lembrar, a gente já comentou isso, né? No nosso sistema processual, tem preferência aquele que fez a penhora quando não estiver diante de alguém que tem algum privilégio legal. Então, exemplo, crédito trabalhista tem privilégio. Na execução fiscal, né, o crédito fiscal tem privilégios também. A hipoteca, né, determina que haja privilégio em relação ao credor hipotecário no que diz respeito à alienação daquele bem, e assim por diante. Agora, se localizado e citado o executado, e aqui voltamos ao que a gente falava anteriormente, não, o executado não paga, realiza-se a penhora e prosseguem os atos executivos. Vocês podem, aqueles de vocês que eventualmente não têm o livro, podem dar um print aqui nessa tela, né? E fica interessante. Eu faço isso, pessoal, até hoje. Veja, eu aprendi isso com um professor que eu tive lá atrás, quando eu era bem criança, ainda a estudar fazendo esses esquemas assim. Então, isso que está aqui para vocês, que eu coloco no livro, né, é, na verdade, fruto de algo que eu faço para estudar. Então, quando eu vou estudar qualquer matéria, eu faço esses rabiscos assim no papel, né, para depois transpor para o computador. Bom, prosseguindo, pessoal, agora eu queria entrar com vocês em um dos próximos temas que eu considero relevantes, eu quero destacar na aula de hoje, que tem a ver com a penhora. Eu primeiro vou passar para vocês aqui um quadro que eu preparei também para falarmos da penhora, tá? Depois eu interrompo isso daqui e vou falar com vocês, né, sobre a natureza da penhora, e daí a gente volta nesse quadro. Eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui nessa parte, porque eu vejo muita gente, assim, às vezes muita gente com experiência, muita gente que é advogado há muito tempo, magistrado, às vezes professor, que confunde alguns dos pontos que vamos falar aqui, tá bom, pessoal? Não sou dono da verdade, mas eu quero falar aqui pelo menos, eu quero que vocês entendam pelo menos o que há de mais relevante aqui, tá bom? E não se percam em relação a esses pontos aqui. Então, notem, aqui nesse primeiro quadro, digamos assim, um esquema, digamos assim, um quadro que vocês podem memorizar como a penhora sucede no processo de execução. Claro que uma coisinha ou outra escapa aqui dessa regra geral. Aqui no esquema a gente coloca um esquema geral. Então pode haver ali algumas modalidades de penhora que são específicas, então vai ter um regime diferenciado e tal. Mas a regra geral, o quadro geral de como a penhora se processa é isso daqui. Primeiro eu vou apenas mencionar, depois eu vou ali numa outra parte, falar com vocês sobre a natureza da penhora, daí eu volto aqui, tá bom? Para a gente ir suprindo eventuais dúvidas que nós temos. Então, notem, estamos aqui, voltando aqui, ali naquele esquema. A execução foi admitida, fiz a penhora. Lembrem-se, eu sempre tenho que realizar a penhora.
Você diz assim, o arresto sozinho não serve? Não. Feito o arresto, não posso do arresto já sair alienando o bem, entregando o dinheiro ao exequente. O arresto ele vai ter que se converter em penhora para daí eu passar para os atos executivos posteriores. O que eventualmente pode acontecer, pessoal, preste atenção nisso aqui, e eu já vi isso acontecendo em processos meus. O que pode acontecer é a gente arrestar bens, esses bens serem bens que podem, por exemplo, estragar, né? E daí então, ou eu posso estar diante de uma situação em que há uma grande vantagem na alienação desse bem. Então, por exemplo, aqueles de vocês que eventualmente têm contato aí com a agricultura, o preço da soja está muito bom nessa época que a gente está vivenciando agora. Mas tem época que está bem ruim. Então pode suceder que seja muito vantajoso alienar esse bem nesse momento atual. Mas eu não fiz a penhora ainda, ou melhor, o arresto não foi convertido em penhora ainda. O código autoriza, pessoal, né, a alienação antecipada do bem penhorado, ok? Que ainda não é o ato executivo voltado à satisfação, mas é uma espécie de tutela do próprio executado, para que o executado não pereça, não perca, né, com a penhora. Se isso é possível com o bem penhorado, é possível também com o bem arrestado. Então, eu só posso praticar atos executivos após o arresto converter-se em penhora. Essa é a regra geral. Excepcionalmente, pode suceder, eventualmente, que o bem seja alienado, ainda não penhorado, para, por exemplo, não estragar o bem, né? Então, imagine a hipótese em que eu penhoro um determinado bem que possa perecer se eu não alienar logo, né? Agora, voltemos aqui a esse esquema. Veja, a penhora é por ato do oficial de justiça, acontece com muita frequência, né? Hipótese em que ela é documentada através de um auto de penhora. Ou pode decorrer de indicação pelo exequente ou pelo próprio executado. Eu não vou ficar lendo todos os dispositivos, pessoal. O Código de Processo Civil aqui, vocês vão perceber. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca falo. Acho que eu nunca falei na vida até hoje. Eu vou falar agora. Na comissão que fez o CPC, o anteprojeto do CPC, o ministro Fux, que foi o presidente da comissão, ele dividiu em subcomissões. E na subcomissão de execução, estávamos eu e o professor Humberto Teodoro Júnior, né? O professor Humberto, que além de ser um amor de pessoa, né? Ele é uma figura humana maravilhosa, todo mundo gosta dele, e eu sou um super fã do professor Humberto. Além disso tudo, né? Ele é um jurista de primeiríssima grandeza, né? Ele tem uma formação constitucional, uma formação civil, uma formação de processo incomparáveis. E daí, a gente não tinha muito como inovar naquela época, porque em 2009, quando a gente começou a trabalhar no anteprojeto, né, o Código de Processo Civil de 73 tinha passado por uma grande reforma há pouco tempo, que foi em 2006. Então, a gente ainda não tinha como avaliar, pessoal, se aquela reforma iria produzir frutos ou não. Então, o professor Humberto, o ministro Fux e outros membros da comissão pensaram, olha, a gente não vai ter como fazer grandes inovações aqui, porque a gente já fez uma grande reforma do Código Revogado. Mas o professor Humberto, ele falou uma coisa bem legal, foi o seguinte, falou assim, Medina, vamos tentar organizar o código, porque o código, ele está muito bagunçado na parte X, na parte Y e tal. Então, se vocês pegarem o código hoje em vigor, pegarem ali esses quadros comparativos e olhar com o código revogado, vocês vão ver que o código hoje em vigor ele é bem mais organizado, quase que de maneira didática. Então, eu não vou ficar lendo esses artigos que estão aqui, eles estão anotados aqui nesse esquema. Eu peço a vocês, pessoal, que antes da verificação de aprendizagem amanhã, revisem a matéria lendo com esse esquema aqui, lendo os artigos indicados, tá bom? Então, a gente vai perder muito tempo ficar lendo o artigo. Agora, voltando, o CPC, a meu ver, a parte mais didática do CPC é a parte de processo de execução. Tanto é que tem livros que, com todo respeito, né, não vou falar nem nomes aqui, mas às vezes você vai ler o livro e você percebe que o autor só ficou parafraseando o artigo de lei. A hora que você lê ali, fala, doutrina de fulano. Não, ele não fez nada, ou de Beltrana, né? Ele apenas pegou o artigo de lei, parafraseou e colocou ali no texto, né? Então, leiam o código. O código é muito didático nessa parte que a gente vai estudar aqui, tá bom? Então, pode derivar da indicação do exequente, né?
ou do executado. Nesse caso, pessoal, a penhora é documentada em termo de penhora. Ó, vou falar uma coisa aqui, pessoal, que vocês vão achar que é bobagem, mas não é, tá bom? Alguns de vocês, eu sei que muitos de vocês aqui estudam outras línguas, né? Eu já estudei muitas línguas, parei, estou retomando, parei, retomo e tal, conforme o tempo vai dando. Mas eu digo a vocês, você percebe nitidamente quando você conversa com as pessoas, como, por exemplo, sei lá, eu converso às vezes com gente, inclusive na advocacia, né? Que é bem escolada em outras línguas e tem outras experiências, mas é uma pessoa, às vezes, que não tem muita cultura, né? Ela não leu livros, não leu, sei lá, romances, não leu livros de outras áreas e tal. Então, você percebe assim, você percebe quando você vê dialogando numa mesa de negócios, né? Estou cobrando uma dívida de X milhões que tem a ver com um parque em que a empresa está instalada e tal. Você percebe nitidamente que na posição de negócios, aquele que tem uma preparação em economia melhor, ou uma preparação cultural melhor, ou uma preparação de administração melhor, né? Ou até de outras áreas do direito melhor, ela se sai muito bem, ou muito melhor, na negociação. E você às vezes percebe isso, pessoal, como a outro lado está numa posição assim, digamos que não é tão vantajosa, quando ela comete pequenos errinhos que podem parecer bobagem, mas não são. Exemplo, eu digo assim, o oficial de justiça lavrou o termo de penhora. É errado, porque o oficial de justiça, ele lavra auto de penhora. Quem lavra termo é o escrivão ou chefe de secretaria, conforme o caso, né? Conforme o Estado, conforme a organização judiciária e tal. Então, o oficial de justiça faz auto de penhora, o escrivão faz termo de penhora, né? Ou o chefe de secretaria faz termo de penhora. Quando você lê uma petição, né? E o teu colega ou a tua colega, né? Escreve ali, o oficial de justiça fez um termo de penhora, você já olha e fala assim, essa pessoa não sabe do que está falando. Ou você é juiz, né? Ou você é desembargador, você está ali ouvindo a sustentação oral de um advogado, e o advogado vai lá e fala assim, o escrivão fez um auto de penhora, você diz, olha, essa pessoa não entende muito bem de execução. Então isso te coloca numa situação de fragilidade. Então não é mera bobagem, viu, pessoal? Vocês vão percebendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, que as coisas, né, têm muito sentido e muito significado. Bom, pessoal, feita a penhora, seja por auto do oficial, seja por termo do escrivão, aí a gente vai ter problemas a resolver. O primeiro problema tem a ver com a definição do bem a ser penhorado. Porque tem bens que não podem ser penhorados, né? O Código de Processo Civil, no artigo 833, ele apresenta um rol bastante vasto, né, de bens que a própria lei processual considera impenhoráveis, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Vejam, o artigo 833 estabelece ali a relação de bens impenhoráveis. Percebam, pessoal, esses bens aqui, de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil, se penhorados, né, isso vai conduzir a que estejamos diante de uma nulidade. Então, a questão aqui no artigo 833 não é se essa penhora é apropriada ou não é apropriada, se essa penhora é adequada ou não é adequada. É se essa penhora é válida ou não é válida. Então, por exemplo, se eu penhoro um bem de família que não é bem penhorável, certo? Aliás, o bem de família é o bem cuja penhorabilidade gera mais discussões, gera mais debates, e ela não está aqui no artigo 833, né? Então, por exemplo, eu tenho batido muito no dia a dia da advocacia, inclusive tem a ver com algo que eu escrevo, que eu sustento na doutrina, sobre a possibilidade de penhora de bem de família de valor vultoso, de valor elevado. Então, imagina a hipótese em que um executado deve R$1 milhão, ele não tem nenhum bem em nome dele, nada. Mas ele tem uma casa em que ele reside com sua família, e essa casa está avaliada em R$10 milhões. De acordo com a lei, porque a lei não faz distinção, pessoal, expressamente, né, não há ali, pelo menos, uma definição quanto ao valor do bem que pode ser penhorado.
Houve várias propostas legislativas nesse sentido. O direito comparado é rico em soluções no sentido de se penhorar bens de valor elevado, reservando para o executado uma quantia condizente, né, para que ela adquire um bem, para que viva de acordo com a dignidade da pessoa humana, com sua família. Há algumas decisões muito raras, né, que admitem a penhora de imóvel residencial em que o executado resida com a sua família de valor elevado. Mas é exceção. O STJ ainda, nesse momento, estamos aqui em maio de 2021, dia 17, a gente tem que colocar isso também, né, porque assim, a jurisprudência muda muito rapidamente, então o que eu falo hoje de manhã pode ficar defasado hoje à tarde, né? Então, a jurisprudência do STJ, neste momento, não admite isso. Agora, notem uma coisa interessante. O Código de Processo Civil também fala da impenhorabilidade dos vencimentos. Agora, quando fala da impenhorabilidade dos vencimentos, que está aqui no inciso 4º, né, admite que esse bem seja penhorado quando, no que exceder, né, as importâncias que excederem a 50 salários mínimos mensais. 50 salários mínimos mensais. Então, o salário do devedor é impenhorável até 50 salários mínimos. A partir de 50 salários mínimos, ele é penhorável. Essa hipótese legal, porém, pessoal, vem sendo interpretada pela jurisprudência de maneira a admitir a penhora de percentual do salário, né? Então, há julgados, há decisões na jurisprudência que admitem a penhora de percentual do salário do devedor, desde que reserve a ele, não é, um valor condizente para que ele tenha uma vida digna. Eu concordo com esse modo de pensar, eu venho defendendo isso faz muito tempo, né? Eu tenho sustentado que as impenhorabilidades, né, elas existem para tutelar direitos fundamentais do devedor, certo? E, no entanto, embora sejam ou melhor, tenha essa finalidade, tenha esse propósito, não pode o executado disso abusar, né? Então, há na jurisprudência julgados que, nesse sentido, no sentido de se permitir a penhora de remunerações do executado, desde que, com isso, né, não, ele não seja, não tenha, digamos aí, atingida a sua dignidade. De todo modo, né, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade aqui. Certa doutrina, uma parte da doutrina, faz uma classificação entre impenhorabilidade absoluta e relativa, dizendo que, no caso do artigo 834, a gente teria uma hipótese, né, de penhorabilidade relativa, né, ou seja, penhora de frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, né. Não me parece que seria uma impenhorabilidade relativa, né, mas sim a gente está aqui diante de uma hipótese de penhora de segundo grau. E daí, com isso, a gente entra, pessoal, na segunda parte, no segundo raciocínio que a gente tem que desenvolver quando nós falamos aqui da penhora. Porque uma coisa é nós falarmos se o bem é penhorável ou não é penhorável, hipótese em que a gente está falando da validade ou invalidade da penhora, ok? Bens impenhoráveis. Outra coisa, quando a gente fala da ordem dos bens a serem penhorados, ok? Então, uma coisa é falar se o bem é penhorável ou não, outra coisa é a ordem do bem a ser penhorado. Então, por exemplo, vejam comigo agora o que está ali no artigo 835 do Código de Processo Civil. Deixa eu achar, vejam aí, 835. O que é que o Código estabelece aqui? A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Presta atenção, pessoal. Se, por exemplo, se penhorar, né, um bem aqui, com base no inciso 8º do caput do artigo 833, eu penhorar uma pequena propriedade rural, no caso em que ela é impenhorável, na hipótese do inciso 8º. Esse caso, essa hipótese é de nulidade da penhora, ok? Que é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, eu estou aqui entre penhorar, sei lá, navios e aeronaves, que estão aqui nessa ordem, né? Ou veículos de via terrestre, né? Então, tem aqui veículos terrestres, de vias terrestres, está aqui no inciso 4º.
E a aeronave está aqui no inciso 8º. Então, notem, de acordo com o artigo 835, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Então, veículos de via terrestre têm que ser penhorados antes de navios e aeronaves. Mas essa regra geral, pessoal, ela vai ser ajustada às circunstâncias do caso concreto. O que diz a lei, no parágrafo 1º do artigo 835? Que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, percebam que no caso aqui do artigo 835, só há uma ordem, digamos assim, que tem uma primazia, que é a penhora de dinheiro. Por que penhora de dinheiro? Porque a execução é para o recebimento de dinheiro, né? Então, se eu identifico dinheiro no patrimônio do executado, eu tenho que penhorar dinheiro. Isso é bom para o exequente ou para o juiz? Para os dois. É bom para o exequente ou para o judiciário? Para os dois. Porque se eu não penhoro dinheiro, pessoal, eu tenho que penhorar outro bem, eu tenho que nomear depositário, avaliar esse bem, leiloar esse bem, a não ser que o exequente queira adjudicar o bem, eu tenho que leiloar o bem, publicar editais, normalmente tem que vir um terceiro para adquirir esse bem em asta pública, né? Então é muito mais cômodo, é muito melhor para todo mundo, menos talvez para o executado, né? Mas o executado, você diz assim, poxa, mas o executado, ele não vai sofrer a penhora do dinheiro? Sim, mas ele deve. E se o executado não deve, pessoal, ele deve embargar a execução ou realizar uma outra providência que justifique que não sejam realizados os atos executivos. Não se esqueçam que a gente está falando aqui de um ato executivo que vai ser realizado após ele, executado, ter sido citado. A penhora não se realiza antes da citação. Pode haver arresto antes da citação, pode haver averbação do artigo 828 antes da citação, mas penhora não. Então ele foi citado, foi observado contraditório, e ele tem, portanto, a oportunidade de se opor à realização desse ato executivo, né? Eu vou discutir, portanto, no caso do artigo 835, não a invalidade da penhora, mas a inadequação da penhora. Então, não é nula a penhora que não observa a ordem do artigo 833, tá certo? Então, se eu penhorar uma aeronave, ao invés de penhorar um veículo de via terrestre, eu posso dizer que a penhora foi inadequada, mas não posso afirmar que ela foi nula, tá bom? Isso em relação ao artigo 835 do Código. Lembrem-se que no caso do parágrafo 1º, cumulado com o inciso 1º do caput, né, que é a penhora de dinheiro, nós estaremos diante da expropriação simples, né, que se dá com a penhora de dinheiro. E ela é sempre preferencial, tem sempre primazia. Por quê? Porque com isso, né, nós vamos tentar, ou melhor, penhorando dinheiro, daí nós já vamos entregar esse dinheiro ao exequente, tá certo? Deixa eu voltar aqui ao esquema com vocês. Notem, eu já defini o bem penhorado, né? Eu já defini o bem penhorado, já documentei a penhora, né? Já fiz ali o autotermo da penhora, mas eu tenho que fazer as intimações, tá? Então o código estabelece algumas pessoas que têm que ser intimadas. Então o executado tem que ser intimado da penhora, né? Isso, aliás, decorre do que está na Constituição. Eu não posso tirar bens da pessoa do executado sem o devido processo legal. Então, o executado, ele deve ser intimado da prática de todos os atos executivos, né? Terceiro, que tem direito real sobre a coisa penhorada. Então, eu posso penhorar um bem dado em hipoteca em favor de um terceiro? Então, por exemplo, imaginem que a Aline move uma ação de execução contra a Gabriela, né, e penhora um bem que a Gabriela já deu em hipoteca em favor da Maria Eduarda. A Maria Eduarda é credora hipotecária da Gabriela. A Aline, na execução dela, pode penhorar esse bem, que é de propriedade da Gabriela, mas foi dado em garantia hipotecária à Maria Eduarda? A resposta é positiva. Claro que a Maria Eduarda, ela tem preferência legal sobre o bem decorrente da hipoteca. Por isso, os atos executivos, pessoal, vão ter que ser realizados após a intimação do credor hipotecário, né? Então, eu tenho que intimar o credor hipotecário, para que daí o credor hipotecário, tendo ciência da penhora sobre um bem que lhe foi dado em hipoteca, ele pratique os atos que ele considerar apropriados. Então, por exemplo, a penhora de um bem dado em hipoteca
provoca o vencimento antecipado da dívida garantida pela hipoteca. Está lá no Código Civil. Né? Daí o credor hipotecário pode, querendo já executar a dívida. Né? Então, eu não posso alienar o bem sem que antes seja dada essa ciência, né, ao executado. O terceiro garantidor, que na verdade o terceiro garantidor, se penhorado o bem por ele dado em garantia, ele integra o processo executivo como parte, porque a execução é movida contra o devedor, né, não apenas contra o considerado devedor pelo título executivo, mas também por aqueles considerados responsáveis. Né? Então, vocês se lembram quando vocês estudaram direito das obrigações? A diferença entre débito e responsabilidade? Lembra? Então, eu posso ser executado porque eu sou devedor e também tenho responsabilidade, né? Ou porque eu sou responsável apenas sem ter débito, né? Então, por exemplo, o fiador, ele é responsável, mas não o devedor, né? E todos esses podem ocupar o polo passivo do processo executivo. O cônjuge, no caso do artigo 842, também tem que ser intimado da penhora. Né? O código ainda vai falar das modificações da penhora, que se dá com a segunda penhora. A segunda penhora, ordinariamente, quando a primeira não foi suficiente. Com a conversão em dinheiro, que eu mencionei agora há pouco, né? A possibilidade de alienar o bem antecipadamente, porque o bem está se deteriorando, por exemplo. Com o aumento, diminuição ou transferência da penhora, então pode suceder que após a penhora o bem seja desvalorizado ou se valorize demais, hipótese em que pode se conduzir a aumento, diminuição ou transferência, e por fim, a substituição da penhora. A substituição da penhora pode se dar por requerimento de qualquer das partes, conforme o caso, seja porque ela é inválida, seja porque ela é inadequada, ou o bem for de baixa liquidez. Aqui eu transcrevi a expressão legal. Bem de baixa liquidez é bem que dificilmente é alienado. Então, por exemplo, eu tenho uma execução aqui no estado de São Paulo, aqui entre aspas, né? Eu resido no Paraná, mas ali no estado de São Paulo, em que foi penhorado uma estrutura metálica que funciona numa fábrica, que não sei nenhum nome nem para que serve, e que fica no subsolo. Ok, penhoraram aquilo ali. E agora? Quem vai querer arrematar esse bem em asta pública? Adianta eu publicar um edital para o Brasil inteiro, venha arrematar essa estrutura metálica que usa para não sei o que lá de café, que está aqui incrustada no subsolo da fábrica? Ninguém vai querer. E o custo para retirar isso dali, né, não vai valer nada. Enfim, esse bem é um exemplo de bem de baixa liquidez. Né? Você já levou ao leilão 1, leilão 2, segundo, ninguém quis adquirir o bem no leilão, né? O exequente não quer adjudicar, então a hipótese de a gente requerer a substituição do bem. E por fim, quando lhe for menos gravosa. Nesse caso, a lei permite que o executado requeira a substituição do bem penhorado. Isso, de fato, é a hipótese mais comum. Agora, eu queria voltar com vocês um pouco, pessoal. Eu queria primeiro passar isso para vocês, essa visão geral de como a penhora se realiza no processo, como ela se estrutura, como ela se formaliza. E eu queria, na sequência, passar um trecho que é bem curtinho, inclusive vou colocar aqui na tela para vocês do meu livro, em que eu falo da natureza da penhora. Veja, é um curso, né? Então não é uma obra que pretende ser profunda sobre temas como esse, mas é um tema interessantíssimo, né? Aqui no Brasil tem pouco, mas fora do Brasil tem gente assim que escreve só sobre a natureza do ato executivo. Muito legal, muito interessante. Mas a penhora, e aqui eu vou resumir para vocês, a penhora, já colocamos, é como regra o primeiro ato executivo. Há exceções a essa regra, como no caso do arresto, né, que tende a se converter em penhora, está ali no Código de Processo Civil, artigo 830, né? E tem também a averbação, só que a averbação, e aqui uma distinção que, aliás, depois que eu terminei a aula, algum de vocês permaneceram online, né, vieram perguntar voltaram a perguntar da questão da preferência. A averbação do artigo 828 não dá direito de preferência. Ela apenas impede que terceiro alegue que esteja de boa fé, alegue desconhecimento da penhora, né? Notem, o Código, no artigo 789, ele estabelece, né, que a responsabilidade
patrimonial do executado atinge todos os seus bens. Vejam, a responsabilidade, eu acabei de falar da diferença entre débito e responsabilidade, né? A responsabilidade, ou seja, essa sujeição da esfera patrimonial do executado, esse vínculo que liga a esfera patrimonial do executado à satisfação das obrigações por ele contraídas, né? Existe de maneira geral, de maneira genérica, de maneira abstrata, né? Antes de eu ser acionado, antes de eu ter essa responsabilidade posta em movimento, né? Então, por exemplo, se eu devo uma determinada quantia, a Melanie, que está aqui, por exemplo, ela vai me cobrar uma dívida, mas ela diz assim, o patrimônio do Medina é a minha garantia, mas o patrimônio do devedor existe de uma maneira abstrata ainda. Ela não pode, quando mover a execução contra mim, atingir todos os meus bens. Ela tem que identificar sobre qual bem se realizarão os atos executivos. Então, percebam que a penhora, aliás, isso, historicamente, se vocês tiverem interesse em aprofundar, consultem o livro do professor Alcides Mendonça Lima, quando ele fala disso. A penhora, quando ela surgiu lá atrás, antigamente, pessoal, ela surgiu em proveito do devedor, porque lá atrás houve uma época em que o exequente sujeitava todo o patrimônio do devedor aos atos executivos, né? Aliás, lá atrás ainda houve até época em que eu poderia executar partes do corpo do devedor, né? Mas a gente nem menciona isso porque isso só tem sabor de curiosidade histórica mesmo. Então a penhora, vejam, esse trechinho aqui, ó, ela concentra, individualiza aquilo que até então manifesta-se de maneira abstrata como responsabilidade executiva patrimonial. Então, quando eu penhoro um bem do executado, ele, executado, sabe que o resto do patrimônio dele, pelo menos em princípio, não vai ser atingido por atos executivos. Isso é uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante, porque a penhora identifica qual dos bens, dentre aqueles que integram, né, o acervo patrimonial do executado, ou seja, aqueles que vão ser acionados, que integram a responsabilidade do executado, com a penhora eu individualizo esse bem, né? Então a penhora é um ato executivo que faz apenas isso, pessoal. Isso é uma coisa importante, porque às vezes você vai ler na doutrina, daí o pessoal diz assim, não, penhora é o ato que dá direito de preferência ao exequente. No direito brasileiro, a penhora dá direito de preferência ao exequente, no caso do confronto entre o crédito dele e o crédito de outros credores quirografários, ou seja, credores que não têm uma garantia legal, uma preferência legal, né? Credor hipotecário, por exemplo, credor trabalhista, por exemplo, e assim por diante. Mas esse direito de preferência não é da essência da penhora, isso é um efeito que depende da lei e que é dosado conforme a lei. Então, eu não, no meu livro, nos meus trabalhos, eu não defino penhora como ato que dá preferência, porque essa preferência decorre da lei e outras pessoas ou outros créditos podem ter preferência conforme o caso, né? E outra, há sistemas jurídicos, pessoal, diferentes do brasileiro, em que a penhora não dá preferência nenhuma, né? Então, realizada a penhora, eu vou alienar aquele bem e o valor arrecadado, obtido com alienação, vai ser entregue a todo mundo, independentemente de quem tem preferência, né? No Brasil, não, né? No Brasil, prevalece a ideia de que quem se antecipou tem preferência. Então, quem corre e faz a penhora primeiro tem preferência, desde que a gente não esteja diante de uma outra forma de garantia. Uma outra coisa importante, pessoal, pelo amor de Deus, ó, não confundir penhor e penhora. Pelo amor de Deus. Perdão, escrevi errado aqui. Não confundir. Desconsidera. Penhor e penhora. O verbo do substantivo penhor é empenhar. E o verbo do substantivo penhora é penhorar. E empenhar é dar uma coisa em penhor, em garantia, penhor, que é a garantia real sobre bens móveis.
A penhora é o primeiro ato executivo, como regra, realizado no processo de execução, que tem por finalidade identificar qual dos bens do executado sofrerá os atos executivos subsequentes. Então, eu posso penhorar imóvel, posso penhorar móvel, posso penhorar direito, né? Agora, penhor é garantia real sobre bens móveis. Tá? Por que eu estou falando isso? Olha, é muito comum, infelizmente, a gente ouvir o pessoal na televisão com frequência, mas eu já vi gente da área do direito falando isso. Ah, eu fui lá na Caixa Econômica, penhorei minhas joias e peguei um dinheiro emprestado. Você não penhorou nada. Você deu em garantia as suas joias através de um penhor. E o verbo não é penhorei, o verbo é empenhei. Né? Então, eu empenhei as joias, ou seja, eu fiz um penhor, uma garantia real sobre as joias. Tá bom? Então, penhora, do verbo penhorar, ok? É a definição ou particularização dos bens que devem se sujeitar aos atos de expropriação que vem na sequência. Tá bom? Então, isso é a penhora. Então, notem, a penhora dá direito de preferência conforme a lei, né? De acordo com a lei. E outra coisa importante, a penhora existe, pessoal, a partir do momento, né, em que ela é formalizada por auto ou termo. O registro da penhora, isso é uma outra coisa importante. A preferência entre crédito, entre credores, melhor dizendo, que penhoraram o mesmo bem, se dá em razão da própria penhora. O registro da penhora não integra a penhora. Importante. A penhora existe ainda que não seja levada a registro. Exemplo, eu penhorei um imóvel. Tá? Então, o Rafael moveu uma execução contra o Lucas e penhorou um imóvel do Lucas. Uma das fazendas do Lucas. Aquela que fica ali no caminho para Campo Mourão. De 10 milhões de reais. Mas daí o Rafael olhou ali na tabela de custas e falou, caraca, para eu registrar essa penhora aqui, eu vou gastar X mil reais. Eu conheço vários, isso pode parecer uma coisa estranha, isso que eu vou falar para vocês, mas é muito comum, é muito frequente o pessoal fazer a penhora e não registrar a penhora. A penhora deixa de existir em razão da ausência de registro? Não. A penhora independe do registro para existir, ser válida. Agora, o terceiro, pessoal, que não sabe da penhora, se eventualmente ele adquirir um imóvel que foi penhorado, mas não houve o registro da penhora, o exequente em que a penhora foi realizada vai ter que alegar e demonstrar a má-fé do terceiro. Né? Então, para que existe o registro de penhora? Para que o terceiro não tenha como alegar o desconhecimento da penhora. Então, a penhora existe, né, para que se dê presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tá certo? Então, uma coisa é a penhora, outra coisa é o registro da penhora, né? Não confundir, portanto. Agora, o próximo item que eu destaquei aqui para vocês, e eu peço para vocês mais um pouquinho de sua atenção, pessoal, que a gente já está chegando no final, tá? Eu vou colocar um aqui bem mais simplesinho e vocês vão perceber que... Deixa eu achar aqui para vocês. Aliás, o que estava na tela quando eu comecei a aula, e depois acabei tirando da tela, é o que fala da alienação do bem em leilão. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Vocês, aqui, eu não sei quantos de vocês, eventualmente, está fazendo ali estágio com advogado, com juiz, né? E quantos de vocês... Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui essa imagem aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Porque aqui ela é um pouco menorzinha. Vou ficar nela mais uns minutinhos, então eu vou tentar colocar um pouco maior aqui para vocês. Ficou maior demais, grande demais. Pois bem, também tem o QR Code ali, se alguém tiver interesse pode entrar lá e tem um link com um negócio animado e mais atualizado. Então preste atenção, pessoal, aqui, aqueles de vocês que eventualmente tiverem interesse, dão um print na tela, memoriza isso daqui,
para você conseguir visualizar bem, sabe, onde você está. A matéria não é isso aqui, claro. Isso aqui vocês vão ter que ler, vocês vão ter que ir no código. Aqui estão citados os dispositivos. Então, qual é a minha recomendação a vocês? Olhem isso daqui, olhem os artigos, depois leiam o livro de doutrina. Né? Alguns de vocês eu sei que têm o meu livro, já sou muito grato, né? E aqueles de vocês que eventualmente tiveram essa opção, mas quaisquer livros, tá? Tem ótimos livros que eu já indiquei a vocês, vários autores tratam da matéria, mas minha recomendação, memorize esse quadro aqui, leia os artigos indicados no quadro, daí leiam a doutrina e depois voltem no quadro. Daí vocês vão ver como você vai estar dominando tudo, tá bom? Atenção, pessoal, prestem atenção comigo aqui, algo que eu tenho que colocar para vocês. O Código de Processo Civil, quando ele fala dos atos de expropriação, que eu comentei ali com vocês agora há pouco, ele fala em adjudicação e alienação, ok? Então, o Código de Processo Civil, ele não dá muita ênfase, embora a expressão seja usada, ele não dá muita ênfase na expressão arrematação. Então, essa alienação em leilão é a alienação que se dá através da arrematação dos bens do executado, tá? Então, vocês podem dizer assim, mas peraí, por que você não está colocando aqui a arrematação? Porque o código, lá no artigo 825, que eu mencionei há pouco, ele optou por falar em alienação. Mas a alienação em leilão judicial se dá através da arrematação, tá bom? É dessa que estamos falando aqui. Eu já comentei com vocês que a lei estimula a adjudicação, a lei estimula a alienação por iniciativa particular, mas ela acontece com pouca frequência. A adjudicação, porque o exequente que quiser adjudicar o bem, ele vai ter que fazer isso pelo valor da avaliação, e a alienação por iniciativa particular, porque daí o exequente vai ter trabalho, e o exequente vai ter responsabilidade por isso. Então, para o exequente é muito mais cômodo. Imagina você advoga, exemplo, você já se formou, já fez o OAB, está advogando. Você advoga para uma rede de supermercados. Imagina, está numa execução lá. Poxa vida, vai chegar no seu cliente e falar assim, olha, vamos fazer uma alienação por iniciativa particular, vamos contratar isso, contratar aquilo. Daí o gerente ou o dono da empresa, lá o empresário que está te contratando, vai dizer, poxa, você vem com um trabalho para mim aqui? Né? Então, o jeito mais fácil, vamos chamar assim, mais singelo, mais simples, né? Mais cômodo até para o exequente, é transferir isso tudo para a atividade jurisdicional. Né? Acaba sendo mais cômodo, pelo menos no modelo atual. Vocês se lembram, numa das aulas anteriores, eu falei com vocês sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, e tem muita gente animada com esse projeto, que fala da execução extrajudicial. Né? Então tem uma aula ali, uma das aulas anteriores é sobre isso. Vocês vão ter que pensar bastante nisso, pessoal, porque não sei não, talvez isso venha a ser aprovado mesmo, tá? Agora veja, estamos falando aqui da alienação em leilão judicial, que se você usar a expressão arrematação, não está errado. O código, embora o código de 2015 use muito menos essa expressão do que o código anterior, né? Essa expressão ainda é usada. Então, ok? É uma questão terminológica. A arrematação você pode usar, digamos assim, sem problemas, porque o código ainda a usa. Quando eu uso essa expressão, arrematação ou alienação do bem, eu posso estar me referindo a todo o processo de alienação que se inicia com a penhora e se dá com a lavratura do auto, tá? E expedição da carta, tá? Que é o ato final da documentação da arrematação, da alienação. Eu posso mencionar apenas e tão somente o ato, ou estar mencionando apenas e tão somente o ato de alienação propriamente dita do bem, né? O ato culminante. Eu digo assim, o bem foi arrematado da seguinte maneira naquele dia. Então, tomem cuidado. Às vezes o código, quando ele está se referindo em alienação do bem ou arrematação do bem, às vezes ele se refere ao todo do procedimento, ou às vezes ele se refere àquele ato culminante do procedimento, que é o ato de alienação em si mesmo considerado. Tá bom? Terceiro, pessoal, atenção.
o código não faz mais a distinção, atenção, hein? O Código de Processo Civil de 2015 não faz a distinção entre praça e leilão. Vou colocar aqui. Praça e leilão. A expressão praça era usada pelo Código Revogado para se referir à alienação judicial de imóveis. E leilão, o Código Revogado usava para se referir à alienação de móveis. Então, eu vejo todo dia isso. Edital de praceamento, ou edital de praça. Pessoal, não se fala mais em praça à luz do Código Revogado. Praça, não é a praça lá da catedral ou praça do centro, tá? Praça tem a ver com o verbo pracear. Então, praça é, digamos assim, uma espécie de alienação que está ao lado do leilão. Eu tenho leilão para móveis, praça para imóveis. Mas isso só para o Código Revogado. O Código Novo, código que já não é tão novo assim, usa apenas leilão. Tá bom? Então, ó, Código Revogado, praça para imóveis. E o verbo, pessoal, era pracear. Ok? Então tem leiloar e pracear. Agora, atenção, o Código de 2015, o CPC de 2015, aboliu essa distinção. O CPC de 2015, nossa, o meu teclado acho que está pifando, porque eu estou teclando, as coisas parecem coisa a mais, coisa a menos. O CPC de 2015 aboliu essa distinção. É tudo leilão. Mas vocês muito provavelmente vão ver petições, decisões judiciais, em que o juiz, em que o advogado usa a expressão praça ou pracear, ok? Por quê? Por, sei lá, força do hábito. Então, se pega gente velha igual eu, estou advogando faz 26 anos, a vida inteira usando praça ou pracear, né? É difícil. Mas o apropriado hoje seria falar apenas em leilão. Outra coisa, asta pública. Asta pública. O Código de 2015 não usa mais essa expressão asta pública. Não é errado, tá, gente? Isso daqui é algo que o Código Revogado usava muito, mas o Código Novo não usa mais. E muita gente, eu vejo ainda com muita frequência, edital de asta pública, que o certo é edital de leilão, né? Então, asta pública, asta, era o gênero, né? Que abrangia a praça ou leilão. Inclusive, esses dias atrás eu estava vendo um livro de processo civil, atualizado, inclusive o autor ainda usava essa terminologia, né? A praça como, a asta pública como gênero que abrangia a praça ou leilão. Mas o CPC não fala mais em asta pública, fala apenas em leilão e tchau, tá bom? Entenderam essa parte, pessoal? Agora, você diz, Medina, eu fiz aqui, lá no meu estágio, eu fiz uma petição, o advogado falou para eu colocar asta pública e praça. Bom, veja, à medida em que as coisas vão mudando, o tempo vai passando, você vai encontrando novas gerações e elas vão usando outros termos. Então, esses termos aí, eles vão cair no desuso com o passar do tempo. É igual meirinho. O que é meirinho? É o tipo de auxiliar da justiça que trabalhava lá e tal. Hoje não se usa mais essa expressão, né? É errado falar? Volta e meia a gente vê o pessoal na petição colocar meirinho, né? Mas tem gente que não vai saber o que é, né? Então, veja, quando eu estou peticionando, quando estou falando com vocês aqui, vocês estiverem falando como advogados, juízes, promotores e tal, você está lidando com mensagem, direito à linguagem, você está se comunicando. Então, a gente tem que se comunicar tanto quanto possível, da maneira mais simples, né, possível. Claro que nem sempre dá. Né, entre nós, no direito, eu vejo o pessoal tem um costume bobo, rapaz, que eu acho muito... Eu sempre critico quando eu estou corrigindo petições no meu escritório, eu sempre peço para mudar. O pessoal fica assim, trocando expressões por sinônimo, sabe? O artigo tal do CPC. Bom, mas como eu falei esse CPC agora há pouco, o artigo tal do diploma processual, o artigo tal da lei adjetiva brasileira, o artigo tal... Então, ou seja, eu não posso... Imagina o cara lá da área, sei lá,
matemática, geometria, sei lá, que fala quadrado, eu tenho que ficar procurando sinônimo para a expressão? Não, eu tenho que ser simples. Né? Eu acabei de falar oficial de justiça, porque tem que pôr meirinho? Não tem, fala oficial de justiça de novo. Paciência. Né? Mas às vezes o pessoal fica achando que petição é romance, ou, sei lá. Bom, agora venham comigo aqui, pessoal, agora sim, nesse procedimento. Notem aqui, eu peço a vocês que visualizem, registrem isso aqui mentalmente, vocês vão ver como é simples, né? Então, notem, houve a penhora, mas ninguém, o exequente não quis, outras pessoas legitimadas para tanto não quiseram adjudicar o bem, e não houve alienação por iniciativa particular, certo? Bom, aí a finalidade é o quê? É entregar o dinheiro ao exequente. Se eu tenho que entregar dinheiro ao exequente, eu penhorei bem diverso de dinheiro, eu tenho que alienar esse bem. Agora, eu sou o Estado, tá certo? Eu não posso alienar, isso que eu vou falar pode parecer esquisito, mas o Estado tem que agir de maneira séria, né? Pode parecer que não, né? Que a gente vê cada coisa acontecendo pelos... Enfim, não vou nem falar nada, né? Mas, se o ato é praticado pelo Estado, esse ato tem que ser público, esse ato tem que preservar a dignidade do executado, esse ato tem que preservar a isonomia, esse ato tem que ser fundamentado, tá certo? Então, se eu estou expropriando bens do executado, estou tirando bens da propriedade do executado através de atos de alienação, o executado tem direito a que esse ato de alienação seja realizado do modo que menos seja gravoso. Aliás, isso está no artigo 805 do CPC. Então, tanto quanto possível, tenho que obter a maior quantidade em dinheiro por esse bem. Isso é bom para o executado e é bom para o exequente também, né? Porque se eu alienar o bem por um valor muito pequeno, pessoal, se eu alienar esse bem por um valor muito pequeno, pode suceder que eu tenho que penhorar outro bem. Então, para o exequente, é melhor também alienar esse bem por um valor mais elevado. É possível. Então, eu vou entrar nos atos preparatórios. Qual o primeiro ato preparatório? Lembram-se, a gente falou disso, quando eu faço a penhora, eu já realizo a avaliação. Mas eu posso ter demorado muito tempo entre eu realizar a penhora, sei lá, no ano passado, daí o executado opôs embargos, execução, suspendeu a execução, só agora eu estou retomando os atos executivos. Então pode ser necessário uma nova avaliação, tá certo? Feita essa nova avaliação, ou pelo menos excluída a necessidade de nova avaliação, eu tenho que dar publicidade a esses atos, que eu vou realizar daqui em diante. Então vejam só, pessoal, os atos de alienação, sobretudo quando o leilão se dá na forma eletrônica, eles tendem a alcançar o mundo inteiro, né? Então eu tenho situações em que eu tenho aqui no escritório, às vezes sou consultado para fazer parecer também, em que a execução tramita aqui em Maringá, mas alguém lá de São Paulo ou lá de outro estado distante participou do leilão eletrônico oferecendo lance, né? Então vejam, deve-se dar a maior publicidade possível a esses atos de expropriação. No caso aqui, com publicação de editais, nos termos do artigo 886 do Código de Processo Civil. Então, o Código vai estabelecer ali no artigo 886 todos os requisitos dos elementos que devem estar presentes nos editais, que deve se dar por publicação em meios eletrônicos como regra e assim por diante, tá bom? Essa regra, ela tende a se tornar absoluta com o passar do tempo, mas não necessariamente. Então, por exemplo, em países como o Brasil, né, tem esses dias atrás, dando aula no curso de mestrado, um aluno meu do mestrado, que é juiz, ele comentou isso, falou assim, professor, eu passei uma vez por uma comarca tão pequena, mas tão sem condições, assim, sem estrutura, que eu pedia para publicar os editais de alienação na frente da saída da igreja, só tinha uma igreja lá grande, né? E eu pedia para fixar os editais na frente da igreja, porque não tinha, o povo era muito, né, não tinha internet e tal. Interessante, então, hoje a forma de publicação melhor é essa, né? E intimações. Algumas pessoas que têm que ser intimadas da penhora vão ter que ser intimadas de novo, pessoal, agora por ocasião do ato de alienação do bem, tá bom? Quem é que tem que ser intimado da penhora? Né? Eu coloquei aqui para vocês, na parte de baixo
Pessoal, se alguém tiver o contato do Guilherme Faganello, ele está tentando entrar aqui na sala, mas não está conseguindo, pedem para ele entrar com o e-mail da UEM, tá? Então, veja, pessoas que têm que ser intimadas, novamente, o executado. Outro exemplo, né, coproprietário de imóvel indivisível, quando penhorada a sua fração ideal, né? Credor com garantia real ou exequente com penhora anteriormente registrada. Isso aqui é importante, hein? Eu falei para vocês sobre o registro da penhora, né? Então, o exequente que penhorou e registrou, ele tem direito de ser intimado, né, da alienação a ser realizada em outro processo executivo. Então, o registro da penhora, né, tem essa vantagem também. Tá? E assim também a gente vai ter que verificar os demais incisos do artigo 809 e do artigo 804 para ver que outras pessoas têm que ser intimadas, né? E daí a gente passa para a licitação pública do bem. Vocês se lembram, quando vocês estudaram direito administrativo, vocês viram, daí então, estudaram então licitação no âmbito administrativo. Aqui também nós temos algo parecido, pessoal, uma licitação. Por quê? Porque eu vou ter que escolher o melhor preço, né, de maior valor e assim sucessivamente. Essa alienação, eu também não vou ficar aqui lendo os artigos, eu estou indicando para vocês aqui os artigos do código. Mais uma vez, peço a vocês, leiam, olhem essa estrutura, leiam os artigos do código e depois vejam doutrina, né? As principais discussões aqui nesse momento são legitimidade para arrematar, quem pode arrematar. Então, em princípio, todo mundo que estiver na livre administração de seus bens, com as exceções do artigo 890 do CPC. Então, o advogado da parte não pode arrematar. Um exemplo, né? Tem que ter outras exceções. E o próprio exequente pode arrematar. O artigo 892, inclusive, vai estabelecer como se processa o pagamento nesse caso, né? Que, aliás, já entrando aqui nas formas de pagamento possíveis. Como regra, pagamento imediato, nos termos do artigo 892. O pagamento pode se dar em prestações, nos casos aqui referidos no artigo 895, ou, né, a disciplina do pagamento pelo próprio exequente. Claro, pessoal, isso aqui, assim como lá na penhora que eu mencionei para vocês, aquele quadro geral apresentava, né, o que de mais importante sucedia como regra no procedimento de penhora, na ocorrência da penhora, porque tem regras especiais para modalidades de penhora. Algo semelhante, mutatis mutandis, vai acontecer aqui com a alienação em leilão. Então, por exemplo, tem um procedimento a ser observado específico quando eu estou diante da alienação de cotas sociais, né? Se eu penhoro cotas do executado que é sócio em uma empresa, então vai ter um procedimento para isso. Vai ter um procedimento para alienação se o executado é absolutamente incapaz. Então, daí a lei cerca de garantias, né, essa hipótese, e assim por diante. O Código de Processo Civil, pessoal, vai falar posteriormente da lavratura do auto e da expedição da carta. Vejam, o auto... Vou achar aqui no Código de Processo Civil o dispositivo para vocês, que é o artigo 903, né? Vou ter que tirar isso aqui da tela agora. Vou colocar aqui o Código de Processo Civil, artigo 903. O Código, no artigo 903, vai dizer ali, ó, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Então, notem, eu tenho que lavrar o auto, tá bom? O que dá existência à arrematação é esse auto aqui, né? Que é assinado pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo próprio juiz, né? Ou juíza, pelo órgão jurisdicional, que é o que importa. Agora, outra coisa é a expedição da carta, pessoal, né? Então, o código vai fazer a referência aqui a expedição da carta e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. O que é essa carta de arrematação aqui, pessoal? Quando você adquire... Por exemplo, imagine aqui, eu e o Igor fazemos um contrato de compra e venda de imóvel. O que a gente faz? Uma escritura de compra e venda. A gente vai ali no tabelionato, né? Levamos a documentação necessária e fazemos uma escritura de compra e venda. E daí, se eu vendi um imóvel ao Igor, o Igor vai
levar essa escritura a registro no cartório de imóveis. Não é assim? Agora, em se tratando de arrematação ou alienação em leilão de imóvel, o que eu vou levar a registro, eu, Medina, arrematante, vai ser a carta de arrematação, tá bom? Eu já vi casos, né, em que o juiz diz assim, olha, esse auto serve de carta de arrematação, tá bom? Não pode acontecer, não gera prejuízo, né? Mas a lei prevê, uma coisa é o auto de arrematação, outra coisa é a carta, que é o título aquisitivo de propriedade, né? Nos termos aqui do artigo 903, parágrafo 4º. O código ainda vai falar da possibilidade de desfazimento, de anulação, né? Perdão, aqui, melhor. O código ainda vai falar da hipótese de invalidação, de ineficácia, de resolução da arrematação. Então, por exemplo, quando for alienado por preço vil, né? O que é o preço vil? O preço vil é estabelecido pelo juiz, mas quando o juiz não o estabelecer, a lei estabelece como teto mínimo, teto não, né? Piso mínimo, 50% da avaliação. Teto seria o máximo, né? 50% da avaliação. Então, é o exemplo de invalidade. Assim também, ineficaz, se não observado o artigo 804, vocês vão se lembrar, esse artigo fala das pessoas que têm que ser intimadas, ou resolvida, a hipótese de resolução, né? Se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, né? Vejam, se isso for realizado, pessoal, daí então eu já passo para a etapa subsequente. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, na telinha aqui para vocês. Eu já vou passar para a etapa subsequente. Que vejam, leitura, lavratura do auto, expedição da carta, a fase derradeira é a entrega do dinheiro ao exequente, né? Aí a gente chega na fase de satisfação do crédito, que está aqui no item subsequente do livro, né? Daí eu já quero pular aqui para vocês, pular com vocês. Código estabelece na matéria, aqui, no artigo. Porque, veja, você vai ter duas situações a serem consideradas aqui após a gente ter realizado a alienação do bem em leilão, né? Você pode estar diante de uma circunstância em que apenas o exequente penhorou o bem, né? Apenas o exequente penhorou o bem, né? Ou você vai ter uma situação em que, além do exequente, outras pessoas, outros credores, em outras execuções, penhoraram o mesmo bem. Se você... Então, vou colocar assim, vou falar da primeira hipótese, né? Eu ajuizei ação de execução sozinho contra aquele executado, penhorei o bem foi alienado judicialmente e foi obtido o valor de R$1 milhão, por exemplo, eu estou cobrando 800 mil, daí eu recebo 800 mil em pagamento, dou quitação nos autos, o remanescente é devolvido ao executado. Ok? Ok. Esse é o sonho de todo exequente. Mas o que acontece a miúde é que vários exequentes penhoraram o mesmo bem. Daí, nesse caso, diz o Código de Processo Civil, né? Então, o que eu falei até agora aqui está nos artigos anteriores, né? Agora, o Código de Processo Civil refere-se à hipótese desse concurso entre credores nos artigos 908 e 909. Então, aqui, pessoal, atenção à expressão que eu vou usar para vocês. Estamos diante do concurso singular de credores. Diferente, portanto, de concurso universal de credores. O que é concurso singular de credores? O que é concurso universal de credores? Os artigos 908 e 909 do CPC, né, tratam do concurso singular de credores. Por que singular? Por duas razões. Essa singularidade se dá do ponto de vista objetivo e subjetivo. Do ponto de vista objetivo, porque tem a ver com o bem penhorado.
né? Então, o concurso é singular de credores, sob o ponto de vista objetivo, porque diz respeito apenas ao produto da alienação do bem penhorado. Agora, no ponto de vista subjetivo, né, o concurso é singular de credores, porque diz respeito apenas àqueles que penhoraram o bem. Então, o concurso é singular de credores, porque sob o ponto de vista objetivo, porque diz respeito apenas ao bem penhorado, e sob o ponto de vista subjetivo, porque diz respeito apenas àqueles que penhoraram o bem. É diferente, portanto, do concurso universal de credores. No concurso universal de credores, pessoal, por exemplo, no caso da falência, né? Ou no caso da insolvência civil, que é menos comum, mas acontece também, na falência é mais comum também, né? O concurso é universal, sob o ponto de vista subjetivo, porque quaisquer credores vão participar, né? Então não é um credor só, não é só o credor que penhorou, por exemplo, como no caso do concurso singular, e é universal também, que vai atingir toda a esfera patrimonial do executado. Vai atingir toda a esfera patrimonial do executado, tá certo? E daí, a gente vai chegar na hipótese em que a execução atinge o seu fim normal. Alienamos o bem, né? Houve o concurso singular de credores, vários credores, né, apareceram ali. Opa, eu ia colocar a lei e coloquei o livro. Vários credores apareceram ali, né, disputando, né, a preferência. Daí decidiu-se no sentido de que seria A, seria B. Daí a pessoa, o credor, recebendo o valor que lhe é devido, tem-se a obrigação por satisfeita, né? Ele dá quitação nos autos e o juiz profere sentença declarando extinta a execução. Olha bem, pessoal, a sentença a que se refere o artigo 925, no caso do inciso 2º do artigo 924, ela apenas declara que a execução atingiu a sua finalidade e ponto. O juiz não diz assim, declaro que o réu é devedor mesmo, perdão, declaro que o executado é devedor mesmo, declaro que o executado veio aqui e pagou. Não. Declaro, né, que, né, a execução atingiu o seu fim, o exequente deu a quitação nos autos, execução finda, tchau. O professor Najib Slaib Filho, professor do Rio de Janeiro, ele diz que essa sentença é uma sentença, sob o ponto de vista eminentemente formal. É uma decisão que está ali só para declarar que o processo chegou ao seu fim, né? Com isso, pessoal, nós encerramos aí essa exposição sobre execução fundada em título extrajudicial. Amanhã nós teremos a verificação de aprendizagem e vou passar para vocês, durante a verificação da aprendizagem, várias decisões, né, vários textos doutrinários que poderão servir para vocês examinarem a matéria, tá certo? Daí a gente vai fazer com bastante tranquilidade a verificação de aprendizagem amanhã, que vai ser, como vocês se lembram, né, das outras que a gente fez, ela é parte do estudo, né? Para mim, verificação da aprendizagem não é algo que eu faço ou elaboro para vocês tirarem nota ruim, né? Tem professor que adora fazer verificação de aprendizagem só para se divertir à custa dos alunos. Para mim, não. Eu elaboro para que vocês estejam estudando, para que vocês vejam eventualmente ou revejam eventualmente afirmações ou informações que a gente já viu, mas é importante ter bem gravado, tá bom? Com isso eu vou encerrar por aqui essa exposição. Mais uma vez eu agradeço demais a vocês, vocês são um doce de gente por esse ano que a gente passou juntos. A gente tem amanhã de novo, vou estar aqui online para a gente prosseguir a nossa conversa, tá certo? Eu, apenas para deixar gravado aqui, eu peço a Deus que dê bastante saúde, bastante paz a vocês, suas famílias e seus amigos. Até mais.